Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Peço a atenção dos senhores, pois vamos assistir neste momento a um vídeo institucional da cidade de São Paulo. Bem-vindo à cidade de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, vibrante, pulsante, humana e diversa. Uma cidade acolhedora para todos, que é um pouco do mundo todo num só lugar. Sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo, São Paulo. A cidade de São Paulo tem muito para mostrar. É uma cidade que se destaca em diversos pontos importantes, não só para quem vive aqui. A força da cidade de São Paulo é a força do Brasil. Um Brasil que conta com a cidade de São Paulo de hoje e com a São Paulo dos próximos anos. Sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo. A cidade de São Paulo atrai pessoas de todo o país e de todo o mundo. A cidade não para de crescer e se desenvolver, oferecendo cada vez mais oportunidades e qualidade de vida para todos. A cidade de São Paulo atrai milhões de turistas por ano. Sua diversidade, hospitalidade, gastronomia e vida noturna são imbatíveis. Somos a única cidade no mundo com 3 grandes prêmios internacionais do automobilismo e o número de eventos e feiras de negócios cresce a cada ano com novas oportunidades todos os dias. Sou São Paulo, São Paulo. Atividade cultural é o que não falta na cidade de São Paulo. Todos os dias acontece uma grande variedade de atrações culturais para visitar ou participar ativamente. O cenário cultural paulistano é um dos mais importantes do mundo e já somos a capital dos shows na América Latina. Mas não é só no crescimento e desenvolvimento que a cidade de São Paulo se destaca. Para compensar tudo isso, ela é uma cidade com muito verde. Seus inúmeros parques, praças, áreas verdes e ruas arborizadas somam mais da metade do seu território, trazendo mais saúde e qualidade de vida à população. A cidade tem até um polo de ecoturismo e áreas de proteção ambiental com trechos de Mata Atlântica intocada, fauna e flora preservadas. Tudo isso mostra que a cidade de São Paulo é muito mais do que você imagina. Uma cidade cada vez melhor no presente e cada vez mais preparada para o futuro. Venha, visite, invista, faça parte. São Paulo, São Paulo, sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo, São Paulo. Viva São Paulo! São Paulo, São Paulo. Boa tarde a todos e a todos os presentes. Antes de iniciarmos o próximo painel, nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença de todos os convidados e autoridades. A plenária Inclusão Social e Combate à Fome e à Pobreza foca na importância de adotar medidas ambiciosas e consistentes que mitiguem as causas multifacetadas e interconectadas da fome e da pobreza. Devemos unir nossos esforços rumo à segurança alimentar, nutrição, proteção social e adaptação à mudança climática, a fim de alcançar um verdadeiro progresso. As cidades são atores fundamentais para essa conquista, possuindo a agilidade necessária para agir na redução das desigualdades e combate à fome e à pobreza. Em 2022, 750 milhões de pessoas lutavam contra a fome, enquanto outras 2,4 bilhões enfrentavam a situação de insegurança alimentar em níveis moderado ou severo. Iremos chamar ao palco autoridades e representantes para que possam compartilhar suas perspectivas e ações neste importante tema. Chamo ao palco o senhor Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo e co-presidente do U20. Senhor Cueco Melvin, vice-prefeito de Freetown.
Felipe Riz, sou Sherpa do Brasil no G20 e coordenador geral do G20 no Itamaraty. E para moderar este painel, nós chamamos a senhora Emília Sais, secretária-geral da Rede Cidades e Governos Locais Unidos. Por favor, senhora Emília. Nós passamos então a palavra à senhora Emília, que fará a moderação deste painel. Thank you very much and welcome everybody. Mayor, we have had a long day. We have started early this morning already to discuss many of the topics that are of great importance for the world as we know it. And above all, we have also been discussing the solutions that we think cities can bring to the decision-making table. So a very productive day that we are going to be closing today with the opening ceremony of the official work and with this plenary. I would like to acknowledge the man of the hour, the mayor of São Paulo that has welcomed us. I think he deserves another round of applause, indeed. Thank you, Mayor. And although we are in this celebratory mode, because although things are so grim and difficult in the world, we are still able to do some magical things like coming together here to talk about solutions. I want to go back to the very serious topic that we're going to be dealing in this plenary. It seems hard to understand that a generation of 8 billion people that inhabit this planet, with the kind of data, of knowledge, of technical advancements that we have made, a generation that is wasting food every day, throwing food away, that has too much waste to manage, that knows much more than past generations in informal sense of the world, because we have more technology and more science, is still a generation that is dealing with great inequalities, with great challenges of inclusion, and we're fighting hunger and poverty, and that is the topic today. So I wanted to start with you, Mayor. We have seen the beauty of São Paulo. We have seen the power of the people, everything that we are able to do as cities in the world with that creative energy. But when it comes to inclusion and the fight against poverty, I want to know from you, what are your challenges? What are the type of investments that you need actually to make inclusion a reality? And what are the challenges that you are finding to identify those investments? So the floor to you, Mayor, and welcome again. Muito obrigado. Queria dar boas-vindas a todos que visitam aqui a nossa cidade de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. É um orgulho para nós recebermos aqui essa plenária de combate à fome e pobreza, na abertura da cúpula do Urban 20. É um tema que, para nós, tem uma importância enorme, mas permita-me, muito rapidamente, citar aqui algumas pessoas, algumas autoridades, ok? Queria agradecer e citar a presença do embaixador Antônio da Costa, chefe da assessoria internacional do Ministério das Cidades, representando o governo federal. Fazer um agradecimento também aos integrantes da Frente Nacional de Prefeitos. Aqui no nosso país, a gente tem uma associação onde reúne os prefeitos das grandes capitais, das cidades mais populosas. E o presidente nos dá a honra de estar aqui presente, é o prefeito de Aracaju, no Nordeste do nosso país, o prefeito Edivaldo Nogueira, está aqui. Também aqui o Axel Grael, vice-presidente, que é prefeito de Niterói, no Rio de Janeiro. O Gilberto Perry, também, que é o nosso secretário executivo. Queria agradecer aqui os vice-prefeitos Isabela de Roldão, de Recife, João José de Andrade, de Paraupebas, o Recu Melvin, que é de Freetown,
Serra Leoa, Pratira da Índia, Sangankim, da Coreia do Sul, os vice-prefeitos aqui também, Hamidreza do Irã, Selo da África do Sul, cumprimentar aqui o Aldo Rebelo, nosso grande secretário municipal de Relações Internacionais, responsável aqui por esse encontro, junto com todas as organizações internacionais e nacionais, faz um grande trabalho. Aldo Rebelo foi presidente da Câmara dos Deputados Federais, ministro de várias pastas. Então, é um orgulho para a cidade de São Paulo ter o Aldo Rebelo liderando a Secretaria de Relações Internacionais e presente conosco aqui. Nossa embaixadora Maria Auxiliadora, secretária municipal de Junta de Relações Internacionais. Emília, nossa secretária-geral da Rede das Cidades e Governos Locais Unidos. Também o Felipe Riz, coordenador-geral do G20 no Itamaraty. Antônio Mariano, coordenador-geral de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro, representando aqui nosso querido amigo, prefeito Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Cumprimentar o presidente da SP Negócios, João Manuel, as comitivas da Rede de Cidades da Urban 20, diretores de Relações Internacionais, os representantes de organismos internacionais, nossos amigos da imprensa, senhoras e senhores. Tema fundamental, e a gente tem bastante orgulho de poder relatar aqui um pouquinho quais são as nossas experiências. Nós compreendemos que a melhor ferramenta para a diminuição da desigualdade social e, portanto, altamente relacionado à questão da pobreza e da fome, a melhor ferramenta são as oportunidades de emprego e de renda. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte com relação ao aquecimento da economia, responsabilidade fiscal, para que a gente não incorra, num futuro muito breve, em alguma situação que passa a gerar a questão de instabilidade na economia da cidade. E, quando você tem uma ação muito contundente, muito forte, de uma economia vibrante, nós acabamos conseguindo ter uma boa arrecadação e transformar esses recursos em ações para as pessoas que mais precisam, para as pessoas mais vulneráveis. Nós temos na nossa cidade, inclusive, queria cumprimentar aqui a imprensa jovem, esses jovens que estão ali com aquela camisetinha laranja, é um grande orgulho nosso, porque muitas das nossas escolas, nós temos esses jovens que fazem imprensa jovem, então eles já discutem a questão da imprensa, eles perguntam, eles discutem e repercutem as notícias junto da sua comunidade escolar. E eu chegando aqui, eles me perguntavam, prefeito, quais são as ações que nós temos na nossa cidade com relação ao combate à fome? Eu comentava com eles e comento com os senhores e com as senhoras. A cidade de São Paulo hoje tem uma distribuição de 2.600.000 refeições por dia. 2.600.000. Nós temos hoje uma alegria enorme de que, na cidade que tem 12 milhões de habitantes, nós temos vaga de creche para todas as crianças. Para alguns aqui pode parecer assim algo, nossa, qual que é a surpresa nisso? Mas a gente tem aqui no Brasil 2.300.000 crianças que desejam uma vaga de creche e não tem. Nenhuma delas mora na cidade de São Paulo. A gente conseguiu ter esse nível de atendimento. E quando a gente tem uma criança na creche, a gente já tem ali 5 refeições, portanto, todas aquelas crianças atendidas com a questão da segurança alimentar. E, na nossa rede municipal, são 2.300.000 refeições por dia. E a gente fez muita questão de ter uma refeição de muita qualidade. Até porque queria confidenciar com vocês aqui uma questão pessoal. Eu vim da periferia de São Paulo, estudei em escola pública. E quase que todo dia, Edivaldo, meu presidente da Frente Nacional de Prefeitos, era macarrão, aí outro dia era macarrão, outro dia era macarrão, e a gente falou esse negócio de todo dia comer macarrão, é um pouco complicado, né? E hoje a gente tem um cardápio muito variado, estão aí nossas testemunhas, nossas crianças aí, que hoje estão na nossa rede municipal de ensino, que podem relatar para vocês, pode ver que eles são tudo gordinhos. Pode relatar para vocês que nós temos uma boa alimentação, que são indicadas por nutricionistas, né? E
algumas ações muito interessantes. Olha que coisa bacana que a cidade de São Paulo está fazendo. Eu, por exemplo, tive um dia desses visitando a cidade de Curitiba. E na cidade de Curitiba, que é uma cidade aqui de um estado vizinho nosso do Paraná, lá eles tinham um armazém solidário. E eu falava para o Rafael, que é o prefeito lá, nossa, que coisa bacana, me conta como é isso. É um armazém que vende comida e também produtos de higiene e de limpeza com preço reduzido. E nós implantamos aqui. E tem esses produtos com até 50% de desconto. Por que eu estou comentando isso? Porque nós temos fases, né, em todo o mundo, não diferente na cidade, de pessoas em extrema pobreza, que você tem que fornecer a alimentação. Tem pessoas que têm um pouco de renda, que ele precisa só ter o acesso a um alimento mais barato, que é o caso, por exemplo, das nossas armazéns solidários. Tem situações, por exemplo, onde eles têm uma residência e desejam uma cesta básica. Nós distribuímos 7.000 cestas básicas todos os dias. Todos os dias a Prefeitura de São Paulo distribui 7.000 cestas básicas e a gente leva essas cestas básicas até os bairros mais pobres da cidade. Então, em resumo, a gente tem uma ação muito forte com relação a esta questão do fornecimento da alimentação, da segurança alimentar e desse ambiente de proporcionar a geração de emprego e renda para que as pessoas possam ter o seu sustento. Mas eu queria aproveitar a oportunidade só e compartilhar com vocês mais uma experiência também bastante interessante, que entra desse contexto que faz o Urban 20, C40, enfim, cada um de nós que estamos aqui nesse seminário, nessa plenária, que é a questão da sustentabilidade, que tem uma relação muito intrínseca com a questão da segurança alimentar. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos mais de 50% da nossa área com cobertura vegetal. A gente está trabalhando para ampliar isso. Há pouco tempo atrás, anos atrás, era 48%, chegamos agora em 54%. Nós temos um trabalho muito forte de poder manter as nossas áreas agrícolas e uma cidade, né, o quinta maior metrópole do mundo, a gente ainda tem muita área que tem agricultura, principalmente agricultura familiar. Então, a gente tem várias ações de incentivo ao agricultor familiar para que ele se fixe ali na sua propriedade. Quando a gente faz aquisição de alimentos da agricultura familiar, de produtos orgânicos, a gente tem uma preferência de aquisição desses produtores, fora as ações de incentivo da prefeitura para esses produtores. Eu queria encerrar minha fala dando um exemplo dessas ações que são fundamentais e de suma importância para quem não implantou, poder implantar nas suas cidades. Os produtores rurais, as pequenas propriedades, obviamente que eles têm uma grande concorrência com os grandes produtores, né, com os latifúndios, com produtores que fazem a sua produção em massa e conseguem um valor menor. Então, a gente fez aqui em São Paulo algo bastante interessante, que chama Sampa Mais Rural, que foi uma ação onde a Prefeitura de São Paulo abriu um edital para esses produtores se credenciarem e a Prefeitura entra com recurso para projetos que lhe apresentam. E aí é que eu queria compartilhar com vocês uma dessas experiências. Nós fomos, eu e o secretário Aldo Rebelo, fazer a entrega dessa premiação para alguns dos produtores. E uma dessas propriedades, desses sítios, dessa chácara, era uma produtora que ela recebia muita visitação, porque hoje a atividade rural acabou sendo também um local de turismo rural. Então, a gente tem aqui o turismo rural. As pessoas mais do centro vão visitar essas propriedades. E aí, esse valor que a prefeitura fez como premiação, de, se não me engano, R$35 mil, né, Aldo? Ela utilizou, porque ela apresentou um projeto e foi selecionada, utilizou para fazer obras de acessibilidade. Então, ela tornou a propriedade dela uma propriedade rural que produz ali produtos orgânicos, legumes, verduras, também no acréscimo de renda para visitação. E, para essa visitação, era necessário que tivesse acessibilidade. Então, com esse recurso da prefeitura, você uniu, né, algo muito importante, que é a manutenção daquele produtor, preservação daquela área verde, né, e a gente poder ter ainda essa escola de agroecologia, essa escola do agro
feito aqui na cidade, do turismo rural, né, como uma atividade dentro da economia do contexto de segurança alimentar. Então, queria reiterar mais uma vez o agradecimento a cada um de vocês. Né, estamos aqui para aprender muito com a experiência de vocês e poder compartilhar as nossas experiências positivas. Muito obrigado. Well, thank you very much, Mayor, also for breaking that glass that seems to say that agriculture and cities do not go together. I do think that it can go together, and that all the big cities in the world, but also in particular the intermediary cities, the system of cities, are drawing an urban-rural continuum, and I think nature-based solutions and taking care of that is extremely important. Is some of what we are trying to bring to the table of the G20. So very, very grateful for that, and congratulations for having young people following these discussions and having your ear and influencing your decisions, because it's extremely relevant. So let me go to a different part of the world and to a different size of city. We have talked about this, Deputy Mayor. The Deputy Mayor of Freetown is with us, Mayor Keku Melvin Sheldon Lisk. Different sizes, to some extent different realities, but very similar concerns, Mayor. So I would like you to share with us, what are you doing in Freetown to ensure that we can bridge some of the most important gaps in relation to, for instance, education, and what can local service provision mean to your citizens? Welcome again, Mayor. Thank you very much for having me. I'd like to firstly thank Rio and Sao Paulo for this opportunity to actually share with you guys the challenges we face in Freetown as a small city, as you just mentioned. I just want to go back a little. Beg your pardon. Freetown, the major problem in Freetown today is overcrowding. And overcrowding started from about 20 years ago, when we had the war. And that ended 20 years ago. And today, overcrowding is as a result of climate change, urban migration. We have a lot of farmers, people who live in the rural areas, who migrated to Freetown, who can no longer go back because the crops are failing year in and year out. So we find we have a situation wherein we have 35% of the urban population, which is about 1.5 million people in Freetown, live in slumming, undeveloped areas. So we find this as a very big challenge in terms of actually addressing the needs of the citizens in Freetown. Even though we are a small community, small city compared to others, we found a way to actually address some of these issues. And the direct impact of the city in terms of access to health, education, and opportunities is something that is of very significant importance to us in Freetown. Given the lack of resources as a city, we have to be very innovative and inclusive to ensure we come up with sustainable interventions that impact the challenges we seek to address. The Mayor and Council have this year revised our policy for which the city has been expanded from Transform Freetown in 2018 to Transform Freetown, Transforming Lives, which focuses on delivering services across 11 priority sectors and key interventions which seek to address education, health, and economic opportunities, to name a few. One of our targets is to ensure 100% of the schools under the Freetown City Council are covered by a monitoring framework by 2026. This is to say we have to be in a position to effectively monitor the education system in Freetown by 2026. And all of these schools, we're talking about 400 schools which are under the purview of the Freetown City Council. To this end, we realized unequal access to education was prevalent amongst children of market women and low-income traders. So we opened an early learning adventure daycare nursery at one of the markets just to experiment, to see what differences we can make to the lives of the very young kids between the ages of 0 to 5 years old, whose parents, very unfortunate, not really from
privileged backgrounds in order to try and provide them with a startup kind of education before they get into the formative years. These children would otherwise have been running around markets in between market stalls, and basically of very little value in terms of being productive in the future. Success of the daycare has actually led to government support in the sense that the trial of these daycare, nursery and markets has actually really helped improve the capacity of the young children that are being brought up in these environments, because we're talking about people who are from extremely vulnerable backgrounds, and without this sort of help, I mean, there's really very little hope for them. And because of the success of this experiment, the government is now actually thinking about bringing this school on board, and we're trying to, well, I guess the biggest challenge for us is usually funding. For everyone else, it's funding, and for us especially so, it's funding, because we have not been able to do anything without funding, and we get very little from the central government because also central government needs funding. So if we've been able to successfully push this initiative to the point where the central government is now thinking of taking it on board, I think that is quite a success in terms of what we're trying to do. We also launched a school leadership program which supports over 500 school leaders in primary and secondary schools in Freetown. The focus of this is to achieve minimum expectations covering safety, quality of teaching, leadership, and management. And this is something that we found was lacking as a result of not enough qualified teachers, not enough mentoring, because if you know social upbringing, it's not just about your education. It's also about also having good examples to copy, good mentorship. So we've actually tried to create an environment that provides that for the young people. In terms of health, given we don't have fancy and sophisticated health systems as other cities, we have implemented what we can. And one important thing we've tried to do is to address the non-communicable diseases, some things like hypertension and high blood pressure. These things come from actually consuming high sodium meals. So we've tried to introduce the option of low sodium meals that will help reduce high risks of hypertension and high blood pressure. These are non-communicable diseases that account for a high number of deaths amongst vulnerable class of people in Freetown. We've also been able to improve in public health units, where we have been able to construct and expand some health facilities in hard-to-reach communities and increase capacity to help deal with those from vulnerable communities. Now, the problem with overcrowding is, especially in Freetown, which is quite a mountainous terrain, we have a lot of people who live in areas just because of overcrowding that it's just impossible to get services to them. So we really need to be innovative in the way we go about this. And one of the main reasons as well in terms of health is you will have people who have emergency health needs and living in environments that cannot be reached by any emergency services. You can't even drive a vehicle to some of these areas. You have to walk probably about 2 or 3 miles to get to some of these homes. How do we deal with this? So we've actually tried to bring PHUs as close to these communities as possible. And that is not being done without the help of, obviously, international, national, and good-meaning Samaritans. We're also supporting, as was already mentioned, urban farming. Communities, mostly single parents and heads of households, by providing cash crop seeds, planting tools, and incentives to increase urban and agriculture and crop production. Crops are sold in markets, increasing economic activities and income. Crops are also used for personal consumption. Now, something else we've interestingly added to the Transform Freetown, Transforming Lives agenda is heritage tourism, because we find Sierra Leone's Freetown is one of the countries one of the cities where free slaves first came to after the abolition of the slave trade. And we have a lot of cultural heritage that has not been exploited. And we all realize how important tourism is. It's quite interesting to hear 50 million tourists a year. That's amazing. And we're trying to improve our tourist attraction into Freetown as well. So we brought in heritage tourism. And for this, we've actually engaged Freetonians to see where you live, identify something that is special in your area, and something that a lot of us do not know about. And then that way, we're able to identify these things and actually create jobs as well in the process, making it economically viable.
By implementing and improving the Transform Freetown Transforming Lives plan, the City Council aims to deliver services across various sectors. This comprehensive approach will improve the lives of residents and promote equity and equality. Focus on integrating vulnerable groups into economic and social opportunities ensures more inclusive growth and development in Freetown. Having said all of this, the key is funding and consideration. What we have been able to achieve has not been without the support of international and national interventions, be it the European Union, World Bank, or generous individuals who want to help make a change. For this, I look forward to contributions touching and concerning access to funding. Countries like mine have a very little footprint in climate disaster, but will bear the brunt of its effect. So we are appealing for help and with regards excess in funds. The only way we can do more, despite our efforts, we will still need to do significant, we still have a significant shortfall and we need funding. It's very interesting because we have a challenge in terms of access and funding from some international partners in the sense that they can only support the city through the central government. And when you have countries like my city, for example, and the mayor is probably from one political party, it is not part of the ruling party, you find funding is not that easy to come through because it sort of serves as a campaign mechanism. So it's a bit of a challenge, and it'd be interesting to have a conversation to see how international organizations can actually directly impact cities with the funding as opposed to going through the central government. And even if they do have to go through central government, what mechanisms can be put in place to ensure what is intended for the cities go directly to the cities? Thank you. Thank you very much. That deserves an applaud, I think. Yeah. Thank you very much. As we go through this session, many of the priorities that we have been discussing in the closed door this morning are coming up again. And I think one of the key messages that we are trying to bring to the G20, to the discussions of the G20, is that they need to have a shift in understanding what local service provision can mean in transformation. And if you shift that peace of mind, then you also necessarily will need to shift the type of funding mechanisms that you define, right? And I think that interlocution between the G20 and the Urban 20 is extremely important. Beyond the thematic priorities that we bring to the table as cities, as local governments, and so many of the solutions that you have heard that very often are a small scale. If you look at these cities around the world, they are not all São Paulo, right? Or Rio. So many times these are a small scale, but they could be scaled up if different mechanisms for funding could be done. And this is not an issue of the Global South, and it's not also either an issue of governments with different political color. In countries where you have similar political colors, in many cases, you still face this gap in addressing the priorities at local level. So this is Felipe from our side, what we are trying, and yeah, you are the SUSERPA of this very important G20. So Felipe Hayes has been kind enough to be with us in this very busy, crazy period that they are organizing the G20. You have heard some of the priorities. Our belief that local service provision can be transformative. You have heard from circular economy to urban gardens to food security programs. What is, from your perspective, how are you looking as SUSERPA for the G20? What are the priorities of your government? What are you trying to bring to the table? And what do you expect from us? I know these are many questions in one, but I'm sure you will be able to address them. Please, Felipe, welcome. Boa tarde. Muito obrigado. É um prazer participar desse evento do U20, né, durante a presidência brasileira do G20. O desafio de
tratar do tema da inclusão social e do combate à fome não é menor. A presidência brasileira do G20 acontece num momento no mundo com muitos desafios, né? Temos crise climática, a governança internacional não está funcionando a contento, os princípios de desenvolvimento sustentáveis, os ODS, estão num ritmo que não será nem de perto suficiente para nós chegarmos a 2030 e cumprir os objetivos, né, dos ODS. Então, nesse contexto de desafios de toda sorte, crise de toda sorte, o presidente Lula determinou que a presidência brasileira tivesse 3 grandes prioridades. A primeira delas é precisamente a inclusão social e o combate à fome. A segunda prioridade, transições energéticas e desenvolvimento sustentável, nas suas 3 vertentes. Normalmente, a gente tende a pensar em desenvolvimento sustentável e focar muito na parte ambiental, sem se dar conta que, se não levarmos em conta a questão social e a questão econômica, não tem desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável precisa dos 3 componentes para que realmente a gente possa falar que o desenvolvimento é sustentável. E a terceira grande prioridade é a reforma da governança internacional. Não tem sentido nenhum negociarmos acordos muito bons e depois não termos legitimidade nas organizações, não temos como implementar o que foi acordado internacionalmente. Então, essas foram as 3 prioridades e, obviamente, a primeira delas, a inclusão social e o combate à fome, é aquela que guarda um sentido especial com o presidente Lula, com o governo do Brasil hoje, né? E aí, imediatamente, mencionar combate à fome e à pobreza, nós temos a experiência brasileira do Fome Zero, Bolsa Família, do Cadastro Único, que permitiram que o Brasil saísse do mapa da fome em 2012, 2013. Então, esse é um tema, essa é uma preocupação muito presente para o presidente Lula e para o governo atual, e essa foi a primeira grande prioridade que nós estabelecemos. Dito isso, e entrando um pouco num nível maior de detalhes, que aí eu acho que fica mais fácil a gente fazer a vinculação com a realidade das cidades e com a prioridade do G20, o que nós vemos hoje, e acho que o vice-prefeito Melvin mencionou aqui, é uma grande dificuldade de financiamento, né? Esse é um problema muito grande, e pensando em termos internacionais, o financiamento para combate à fome, para a inclusão social, ele é difícil, ele é fragmentado, são muitas condicionalidades, e um número que é impressionante, um número da OCDE, que do volume de recursos que são destinados ao financiamento para o desenvolvimento como um todo, só 2% realmente beneficiam políticas públicas que visam atacar os problemas do ODS 1 e 2. É um número muito baixo e, efetivamente, parte do problema está aqui, essa parte de financiamento. Então, a presidência brasileira procurou fazer um enfoque integrado de como que o G20, a presidência brasileira, poderia tratar do assunto, levando não só do ponto de vista da parte das políticas públicas, mas também a questão do financiamento. E foi assim que foi estabelecida a força-tarefa para criar uma aliança global contra a fome e a pobreza. E essa daqui, esse será seguramente um dos principais objetivos da presidência brasileira. Isso realmente é um tema que o presidente Lula, em pessoa, realmente ele está muito engajado, e a mobilização internacional está crescendo e tem sido muito grande para que essa aliança global realmente possa ser colocada em funcionamento e que ela possa melhorar essa situação da fome no sentido de mais financiamento, assegurando que as políticas públicas de combate à fome realmente tenham os recursos necessários. Essa aliança global, em termos simplificados, eu não vou entrar excessivamente nos detalhes, ela é formada, é um tripé. Uma aliança global é como se fosse uma conexão em que você junta, primeiro, o que nós chamamos do pilar do conhecimento. O que é o pilar do conhecimento? São políticas públicas de combate à fome, efetivamente testada por países em desenvolvimento, ou seja, programas que já foram, não são programas de academia, programas que estão sendo imaginados, programas que já foram testados. Nós temos os exemplos brasileiros, mas nós temos
Bangladesh, com microcrédito, nós temos um número muito grande de políticas sociais testadas por países em desenvolvimento e que realmente tiveram sucesso em atacar o problema da fome e da inclusão social. Então, o objetivo é que nós tenhamos um menu de políticas públicas com esse selo de que esse programa já foi testado e aprovado. O segundo pilar, que é essencial, é o pilar de financiamento. Agora, aqui é muito importante que fique claro que a Aliança Global contra a Fome não é mais um fundo de recursos que os países doadores têm que colocar. O objetivo da Aliança Global é identificar todas as possíveis fontes de financiamento que podem ser mobilizadas para beneficiar políticas públicas destinadas a atacar o problema do ODS 1 e do ODS 2. Por exemplo, existem organismos internacionais com sua carteira de fundos variados. Então, nesse caso, uma das maneiras de você financiar políticas públicas é procurar assegurar que essas carteiras desses organismos internacionais tenham um determinado percentual fixo assegurado. Desses recursos todos, 5% são destinados a políticas sociais ODS 1 e 2. É uma possibilidade. Outra possibilidade de financiamento é, por exemplo, o que nós chamamos de fazer troca de dívida por políticas públicas, ou seja, um país que é credor de outro país usa a dívida, em vez do país devedor pagar a dívida é abatida à condição de que esse recurso, que era para o credor receber, seja utilizado para financiar políticas públicas. É uma possibilidade. E nós temos várias. Temos, inclusive, se algum país tiver recursos e que quiser fazer uma doação específica, também pode. Utiliza já fundos existentes, deposita o valor da doação e deixa claro nas regras que esse valor é para ser usado para essas políticas. O ponto central aqui, o que é muito importante, é dar um leque de opções, tanto do ponto de vista para os países que precisam implementar políticas públicas, quanto do ponto de vista dos países credores, ou que podem ser organismos internacionais, podem ser países, podem ser agentes do setor privado. Você tem opções. Cada um que quiser fazer um papel pode encontrar, olha, o tipo de ajuda que eu consigo fazer é esse tipo de ajuda, ou a minha condição se encaixa melhor aqui. E o terceiro pilar é o pilar do conhecimento, ou seja, são as agências internacionais, são as agências de cooperação dos países que têm experiência em como que, na prática, esses programas têm que ser implementados. Montar um cadastro único num país em desenvolvimento não é algo trivial, tem que ter expertise, não é só uma ideia. Se não houver expertise de como você faz, realmente é muito difícil implementar. Então, a ideia, assim, a golpes de machado, é que esses 3 pilares nós tenhamos um leque de opções, tanto do ponto de vista de que tipo de política pública o país que precisa implementar identifica que pode, por exemplo, no caso da Libéria, determinado tipo de política pode ser mais adequada à situação da Libéria. É uma possibilidade. Do ponto de vista de financiamento, a gente consegue incorporar o maior número possível de países, organismos, setor privado, de credores possíveis, e você tem a expertise de organismos internacionais, de agência de cooperação, que sabem, lá na ponta, como que a gente faz na Libéria, lugares de difícil acesso, como é que a gente faz para chegar lá? Como que na prática nós resolvemos esse problema? Então, esse é o desenho da Aliança Global contra a Fome. E os resultados até agora têm sido, o apoio tem sido muito grande. No dia 24 de julho, agora, nós teremos a reunião ministerial com a presença do presidente da República, do presidente Lula, em que os documentos constitutivos dessa aliança vão ser aprovados. E, a partir daí, começa o esforço realmente de que esses pilares a gente tenha identificado as políticas, como eu falei, as fontes de financiamento e a expertise necessária para implementar essas políticas. Então, em linhas gerais, a mensagem mais importante é que o combate à fome, à inclusão social, é o tema central da presidência do G20. Esse é o tema número 1. E a Aliança Global contra a Fome vai ser, talvez, se eu tivesse que sintetizar qual seria o grande objetivo, a grande entrega da presidência,
é a Aliança Global contra a Fome. O governo está todo mobilizado nesse sentido, atores também de outros países, atores do setor privado também, e eu acho que aqui é onde nós abrimos, uma vez implementada a Aliança Global contra a Fome, o espaço para que cidades e governos centrais estabeleçam maneiras de cooperar que atendam os objetivos, que é cuidar de quem tem fome, consigam melhores resultados. Em grandes linhas, Emília, é isso. I think we really like that. I think the Global Alliance Against Hunger is really something that I feel our constituency of local and regional governments, of which urban 20 cities as part of, really identify with. And the part that we might need to still think about, and we have some time, right, until constituting that, is beyond thinking of defining percentages to be dedicated to famine policies or to hunger policies. Could we also think of dedicating a percentage to local hunger policies, for instance? I mean, I really think that we have a challenge to get local public services funded, as you have been hearing here. And those numbers that you have heard from the OECD on how little percentage actually reach that type of development addressing hunger are similar and lower in some cases, in others a little bit higher to the investment that is done at local level. And so we are very hopeful that with inclusion and poverty alleviation and addressing hunger being one of the priorities of Brazil, we can also try to push for more enabling environments to have cities access directly to funding, to have cities guarantee funds as well, but to also have some of those dedicated funding in the hunger policies, not to talk about also direct access to the loss and damage fund, right? So it's just a little bit our picture from our side to you, and we will make sure that those reach you in due time. We started a little bit late and we are going straight to our opening, to our formal opening ceremony, but I don't want to close this plenary without going back to the Mayor again. I don't know, Mayor, if there is something that you would like to add at this point, or you say, I'm okay and I'll go to the opening. Your microphone is there. Please, sir, the floor is yours. Emília, agradecer, acho que a gente teve aqui um início muito produtivo de experiências, trazendo aqui por parte do Felipe essa preocupação mais global, né, você dando as respostas com relação à questão dos fundos. Eu acho que é algo fundamental podermos estar aqui, o G20, nessa discussão aqui da Urban 20, discutindo esse tema e focando nessa questão da segurança alimentar, da questão do combate à fome. A única coisa que eu queria complementar é de que, além dos trabalhos de governos, a gente também tem, né, o Felipe comentou, as entidades, as instituições que também trabalham nesse tema. Aqui mesmo em São Paulo, no Brasil, nós temos a Geise Diniz, que lidera um grande programa do Pacto contra a Fome, que reúne várias empresas, várias instituições. Então, termos esse tema como um tema prioritário, governos participando, a gente poder ter isso como focos, um dos focos centrais do G20, com as instituições e os governos federal, estadual e municipal, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir avançar bastante, porque não dá para aceitar as pessoas em situação de extrema pobreza, né, com fome, e a gente não agir, a gente não ter uma ação. Então, queria só ressaltar a importância e, como prefeito da cidade de São Paulo, mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês e ressaltar o nosso orgulho em sediarmos esse importante debate. Thank you, Mayor. Thank you, everyone,
for this very candid display of priorities. And now on to the opening ceremony. Thank you very much.